Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Carro Antigo em Casa. Esse episódio a gente vai dar continuidade aqui à preparação da pintura. Nós vamos mostrar para vocês a parte da aplicação do primer, taqueamento, controle de lixamento e em que pé está a preparação da C10 de 1978. Então acompanhe com a gente aí toda essa parte que realmente dá bastante trabalho. Não é um trabalho rápido, porque exige muito cuidado, muita atenção, mas ela está fluindo muito bem. Fica com a gente aí e acompanhe o vídeo para vocês verem como é que está o carro. Bom, amigos, trabalho nessa tampa aqui. Nós tivemos que fazer duas aberturas nessa parte de baixo, porque nós tínhamos um problema de alinhamento na parte de dentro e ela estava com uma enorme barriga ali, ela estava meio que aberta. Então, para a gente poder levar essa parte para dentro, nós tivemos que fazer a abertura aqui para poder empurrar, bater e melhorar o alinhamento lá dentro. Então nós fizemos duas aberturas, conseguimos levar bastante a tampa lá para dentro, e aí ela tinha vários amassados aqui, já teve um trabalho de solda em algum tempo aqui atrás. E eu vou mostrar um pouquinho do que a gente andou fazendo aqui no carro, trabalhando com a spotter aqui para puxar essa parte da tampa, né? Para poder melhorar isso daqui, para não ter que ficar enchendo demais, porque aqui estava cheio de massa para variar. Não sei se é possível mostrar para vocês o afundado que está aqui, ó. Então eu estou contornando de fora para onde está mais fundo, para ir puxando aos poucos aqui, porque não adianta você puxar de uma vez. Então eu estou tentando voltar esse abaixado que está aqui, ó, para melhorar essa parte aqui. E aí depois eu mostro para vocês como é que ficou o resultado dessa parte. Bom, eu peguei um taco com uma lixa 80 e dei uma lixada aqui para marcar exatamente aonde eu preciso puxar. E aí dá para ver nitidamente aonde está escuro aqui, ó, que é onde a lixa não pegou, né? Então é tudo isso daqui que eu tenho que ir voltando. Tem um aqui, tem um pouquinho aqui, enfim, tem um trabalhinho para fazer nessa parte aqui. E aí eu vou puxando aqui com a spotter. E aí depois eu mostro pra vocês como é que tá ficando o resultado aqui. Ó, pessoal, depois de um pouco de tempo aqui, talvez uma meia hora, uns 40 minutos, olha só o abaixadinho que tá aqui, ó. Tava aquele grandão aqui. Olha onde eu já consegui chegar aqui puxando com a spotter. Eu usei também aquela lima, né, pra poder ir localizando onde tá abaixo. Então aqui, ó, essa parte mais escura ainda precisa puxar um pouquinho, e essa parte redondinha aqui, mas olha como veio bastante, já subiu bem aquela parte do afundado. Então isso é legal pra caramba, essa história de trabalhar com a spotter. Isso aqui ajuda demais o serviço. Estamos iniciando aqui o trabalho de controle de lixamento para poder identificar os pontos que ainda estão necessários de correção. O Thiago começou a verificar a peça, então ele escolheu essa porta, o paralama aqui. Então ele aplicou o controle de lixamento, ele pegou um spray da Colorgin automotivo e aplicou aqui um pouco, e ele vai continuar aplicando, que eu vou mostrar para vocês, que é só uma nuvenzinha para a gente poder marcar depois com a lixa a hora que vai fazer o lixamento, para ver onde está baixo, onde está alto, enfim. Então esse é o processo inicial. Um spray automotivo da Colorgin dá uma sombra
Isso é, tá usando o spray porque é mais rápido e mais fácil, porque tá na mão aqui, né, gente? Porque você pode aplicar, por exemplo, uma base poliéster. Eu, por exemplo, no Fuscão, eu fiz assim, com a base poliéster preta, dei uma nuvem e procedi com o controle de lixamento com uma base poliéster. O pessoal usa o pó xadrez, como nós já usamos aqui também. Então, o importante é você ter o controle do lixamento para saber exatamente o ponto que você precisa fazer a correção. Bom, pessoal, vejam só aqui, ó, após o controle de lixamento, como que ficou a superfície. E eu vou mostrar para vocês aqui embaixo, ó. Olha só isso aqui, ó. A marquinha aqui onde não pegou a lixa, tá vendo, ó? E aí fomos tirando, lixando. O Thiago, na verdade, deu esse talento nessa lateral aqui, ó. Pouquíssimos pontos para fazer correção. Aqui na porta, a mesma coisa. Ele já aplicou uma poliéster aqui, onde tinha uma superfície um pouco mais baixa do que precisava. E agora está fazendo aqui a parte do paralama junto à porta. Nós tínhamos feito a funilaria aqui e fazendo essa correção aqui. Mas assim, isso facilita demais esse trabalho de achar o defeito. E aqui, por exemplo, onde vocês veem aqui, ó, essa parte mais escura é a parte que está mais alta, porque o demais em volta, ó, saiu o fundo e aqui apareceu o fundo que estava aplicado na porta. Então aqui tem que abaixar e não o restante que está fundo, né? Então, por isso que o controle de lixamento facilita demais a vida da gente quando está preparando a superfície. E o Thiago tá ali fazendo essa parte já da correção. Tá fazendo a parte da correção ali no paralama, porque o trabalho tá desenrolando bem rápido aqui. Então possivelmente essa tarde que nós estamos trabalhando aqui, já vamos fazer a aplicação do primer dessa lateral aqui, que está bem adiantada já, e talvez a porta, mas enfim, tá indo fluindo muito bem aqui essa parte da preparação. E aqui atrás, só para mostrar onde eu estava puxando com a spotter também, para aproveitar. Aqui, ó, eu terminei de puxar com a spotter. Consegui trazer de volta aqui, ó, tudo que estava baixo aqui. Aí já passei a flap com o disco 120, aquele disco que é bem fininho, né? Só para alisar ali onde a gente tinha mexido com a spotter. Fechei os dois cortes que tinha ali na tampa traseira. E logo nós vamos remover essa tampa do lugar, que a gente precisava fazer essa solda ali, esse repuxo ali. E logo nós vamos tirar essa tampa para trabalhar com ela fora do carro, porque agora vai chegar o momento de a gente trabalhar nessa parte externa, que também tem correções a serem feitas. Olha, pessoal, vou mostrar um detalhe para vocês aqui. Como a gente está trabalhando na traseira, acabamos de observar essa parte do alojamento da lanterna traseira. Ela tem um vinco, um estampo aqui, ó, onde ela faz um contorno bem marcado aqui e desce e volta, né? Então a gente estava trabalhando aqui na traseira e percebemos que o lado esquerdo, que é esse que eu estou mostrando para vocês, ele estava bem marcado, bonito, bem feito aqui. E quando nós estávamos observando o lado direito, pô, não tinha essa parte aqui, simplesmente estava liso, estava sem o estampo, não aparecia o estampo. O que aconteceu? Eu peguei o strip disc, o Thiago deu uma olhada e falou: ó, meu, isso aqui deve estar com muita massa, vamos dar uma mexida aqui para ver. E aí, olha o tanto de material que tinha nessa parte. O estampo estava aqui e estava completamente perdido na massa plástica. E aqui é massa plástica mesmo, gente. Ó, massa plástica, aqueles reparos da década de 80. Então, eu estou fazendo a limpeza aqui agora nesse contorno. E aqui embaixo, ó, vocês veem que aqui está liso. Não sei se a câmera vai conseguir mostrar, mas aqui está completamente liso. Pega ele assim, ó. Aqui. Isso, aqui dá pra ver. Aqui tá completamente liso, não tem a marca do estampo, né? Então nós estamos limpando essa borda toda
para tirar esse excesso de material que está aqui e refazer todo esse contorno. Aqui tem uns amassadinhos que a gente precisa rebater para poder fazer essa curvinha novamente. Mas o importante é que o estampa ele continua aqui. A gente tem como continuar essa linha. Sendo que aqui, vou mostrar de lado aqui, ó. Olha como ele vem aqui mais em relevo mais alto. Aí ele fica igual. E aqui tem uma entradinha que faz uma curva aqui, ó. Faz como se fosse um afundadinho aqui. Ou seja, o trabalho que a gente está fazendo aqui, claro que é a parte da preparação e é essa hora que a gente tem para enxergar isso, é a hora da gente remover esse material todo que está exagerado aqui, para poder refazer essa parte e deixar ela como está ao lado de lá, ou seja, como era original. Bom, amigos, e aí, posterior a esse lixamento que nós fizemos com o primeiro controle, agora aqui nós aplicamos um controle de novo. Foi o primer novamente, a segunda etapa do primer. E acabamos de aplicar um novo controle do lixamento, que agora é a parte fina mesmo. Se tiver mais algum defeitinho, alguma coisa para corrigir, essa daqui é a que vai tirar a prova dos 9. Aqui no olho nós observamos bem, a preparação está ficando muito legal, está ficando muito bem feita. Então se aparecer mais alguma coisa aqui vai ser bem pouco mesmo. E aí quando tiver isso aqui, tiver tudo pronto, lixadinho, aí eu mostro para vocês a aplicação do primer que vai servir de base para pintura, que vai ser aquele Spectra Prime da Sherwin-Williams. Que é um produto excepcional, já utilizamos aqui no Chevette, na Brasília, e não vai ser diferente. Nesse carro também vamos usar o Spectra Prime para fazer a base da pintura. Bom, amigos, nós colocamos o carro aqui na rua porque a gente queria ver tudo isso na luz do dia, no claro, né? Porque a garagem, apesar da iluminação lá ser bem razoável, mas não reflete o que a gente gostaria de ver, de observar, detalhe, enfim. Então colocamos aqui na rua e ela está no controle de lixamento, no contorno todo, na lateral direita e lateral esquerda. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui com a luz do dia, lado de fora. Apesar de não ter muito sol hoje, quando o tempo está nublado, mas aqui fora é muito melhor. Então eu vou tentar mostrar aqui pela linha da carroceria como ficou retinho, como ficou bonito, como ficou muito alinhado. Ficou muito bem marcada a parte dos vincos. E isso se deu ao fato daquele trabalho que nós começamos lá atrás, em fazendo os alinhamentos, caprichando na parte dos gaps, enfim. O Thiago é muito meticuloso com isso e a gente insistiu bastante nessa história de deixar os gaps já de forma definitiva em ordem, para que a gente pudesse tirar a peça e voltar com ela no mesmo lugar, sabendo que ela volta. Então a porta está no lugar aqui, mas ela vai ser pintada fora, né? Então mas o importante é que a gente tem o alinhamento do carro feito. Isso é muito bom. A parte dessa lateral aqui, ela estava muito boa já desde o início, então ela não despendeu assim tanto trabalho como a lateral do lado esquerdo. Mas de qualquer maneira ela ficou muito lisa, ficou muito bem alinhada. E isso pra gente é muito importante, porque agora ela já está no controle de lixamento, que é para a próxima etapa. Aqui atrás, continuamos aqui sem mexer muito aqui, porque a gente estava dedicando nas laterais. Então aqui é a outra lateral. Aqui a gente ainda precisa trabalhar nessa lateral, porque após a gente aplicar o fundo aqui para controle de lixamento mais escuro, a gente observou a necessidade de fazer mais algumas correções, uma vez que essa lateral realmente ela estava bem judiada, bem castigada mesmo. Então a gente vai ter que fazer um trabalho nessa parte final aqui desse raio que tem aqui. Ele ainda não está bom o suficiente para acompanhar essa linha que o Thiago já tinha vindo aqui puxando ela e trabalhando nela para melhorar. Porque essa parte que começa a original aqui, ela foi se perdendo com o meio do caminho, que vocês viram no vídeo anterior aí.
Então aqui a gente ainda tem que fazer mais uma correção nessa parte para finalizar essa linha que tem aqui. Essa parte do vinco tem mais uma correçãozinha para fazer bem nesse ponto aqui, mas é pouquíssima coisa. A parte dessa porta, ela ficou muito boa já, ficou muito boa. A parte de ajuste, vinco, ficou ótima. E esse paralama também, que nós trabalhamos bastante nesse paralama para poder fazer com que o pé do paralama ficasse certo, que ele estava com um problema enorme ali embaixo, na parte do suporte, onde prende o pé do paralama. Então nós tivemos que refazer o suporte lá e posicionar ele de forma correta. A parte do arco da caixa de roda aqui, ó, do paralama, também foi trabalhado bastante nessa curva aqui, porque tinha problemas. E aqui a parte do bico, né? A parte do bico nós tivemos que trabalhar também bastante, por causa dessa linha aqui, ó, que tinha se perdido com a massa. Então trabalhamos bastante aqui. E aí tem algumas correções para fazer ainda nesse paralama, que tem uma pequena depressão aqui nessa parte, mas é bem pouquinho. Então é correção fina. A parte do bico do paralama já está tudo bem delineado ali naquela parte que faz a curva. E agora a sequência é a gente fazer essa parte do painel dianteiro, que é trabalhar essa parte interna dos bicos dos paralamas, terminar tudo isso daqui para deixar ele certinho, bem liso, porque isso aqui, quando você coloca o óculos do farol ali, aquela parte metálica cromada, aquilo vai ficar aparecendo. Então se a gente não fizer um acabamento decente ali, é como se não tivesse pintado. Então tem que caprichar no acabamento ali. E claro, depois vem a pintura, parte interna de preto, mas isso aí é lá na frente. A gente precisa hoje terminar essa parte da interna do paralama aqui, dos dois paralamas, para deixar lisinho. A parte do vinco embaixo do painel, já chegamos lá pro ajuste para ficar certinho ali. E aqui também. Então ali já tá bem certinho. E próximo passo aí que vocês vão ver aí na sequência do vídeo, vai ser essa parte do teto, que já tá lá com a parte do primeiro primer. E agora tem uma massa poliéster ali que a gente passou para fazer uma correção naquele remendo que foi feito ali, que era um remendo que tava bem ruim ali. Nós tivemos que fazer um remendo. Mas o importante é que essa parte da preparação, ela está desenvolvendo de uma forma mais rápida do que a gente imaginava. Mesmo com todas as dificuldades que o carro apresentou, ainda assim está correndo muito bem. Bom, amigos, aqui eu vou mostrar um pouquinho como é que está ficando a caçamba. Essa parte da limpeza, daquele desbaste que eu falei, daquele emborrachamento que estava aplicado aqui na caçamba, realmente deu muito trabalho. Esse aqui não foi pouco não. Foram pelo menos 5 dias de trabalho aqui na caçamba para poder alisar tudo aquilo, lixando aí com a Rokit, usando muita lixa 80 para poder desbastar. Só que a gente conseguiu deixar num nível aqui, ó, muito legal, que foi a questão de baixar aquele emborrachamento grosseiro que estava aqui. E em muitas partes nós encontramos até aquele Zibert, que era um emborrachamento utilizado na década de 70, muito comum, saía até nas concessionárias, o pessoal aplicava lá, enfim. Na caçamba nós encontramos até esse tal de Zibert. Para quem é das antigas lembra bem, para quem não é e não conhece, era um emborrachamento, tinha até propaganda na televisão, tinha um slogan que era ou Zibert ou Ferrugem, sabe? Era um negócio que é bem apelativo mesmo. Então nós conseguimos baixar bastante, deixamos muito melhor do que o que estava. E agora nós estamos aqui também trabalhando na preparação da caçamba. Aqui nós aplicamos, depois do lixamento que nós fizemos aqui, nós aplicamos um primer para fazer uma base. Agora nós vamos fazer a parte de correção, né, de superfície, melhorar o que a gente pode melhorar aqui. Não é uma caçamba zero, claro, não é mesmo, mas a gente vai tentar melhorar ao máximo para torná-la muito mais bonita do que ela estava.
E aí, quando tiver tudo prontinho aqui, aí eu mostro pra vocês. Essa etapa do primer aqui era pra gente poder proteger o que nós fizemos, né? Porque teve lata exposta, enfim, tivemos que lixar bastante, teve lata exposta, então era importante a gente já proteger para não ficar enferrujando, né? E aí essa primeira camada de primer aqui vai fazer a base para a gente poder fazer essa correção e depois vir com o primer para acabamento. E aí nós encontramos também um probleminha aqui na caçamba, que ela estava sem os calços e ela ficava ali na frente, onde tem aquela linha da cabine, tem uma linha que é a junção da parte do teto com a parte de baixo, e ela estava inclinada, a caçamba estava inclinada para a esquerda, ou seja, a esquerda estava mais baixa. E aí nós fomos verificar qual que era o problema e identificamos que estavam faltando calços. Alguém, algum tempo, colocou um pedaço de borracha lá só e enfim. E agora nós compramos aqui o kit de calços da carroceria. Vamos colocar os parafusos novos, calços novos, para deixar ela exatamente como tem que ficar. Bom, pessoal, aqui está o capô do carro. O capô já está na segunda etapa do taqueamento. Então nós fizemos a primeira correção da superfície, aplicamos o primer, controle, fizemos o lixamento, aplicamos uma segunda demão de primer e agora já está no controle de lixamento para dar aquele repasse para poder corrigir qualquer defeitinho que ficou da primeira parte. O capô ficou muito bom. A parte dos vincos aqui, ó, ficaram muito bem delineados, muito bem marcados. E aí no vídeo anterior vocês vão ver que eu mostro lá a parte da funilaria que a gente teve que fazer nessa parte do bico, que isso daqui nem aparecia, não tinha esse vinco aqui, ó, tava coberto de massa aqui, tava liso, né, reto. Então foi feito um trabalho minucioso nessa parte do capô. E agora ele vai voltar para o carro, porque esse capô é muito grande, muito pesado. E para poder trabalhar ele agora nessa parte, nessa reta final da preparação, a gente vai apoiar ele de volta lá no carro, prender ele lá no carro, para poder terminar de corrigir o que faltar aí, para deixar ele prontinho para pintura. Essa é uma peça que vai ser pintada fora do carro, né? Assim como as portas e a tampa da caçamba. A tampa da caçamba daqui, nós estamos fazendo aqui a preparação dela. E logo logo ela vai estar no primer também. Mas o importante é que está chegando muito perto da hora de pintar o carro. Aqui na frente já fizemos aqui todo aquele acabamento do contorno do paralama. Já está assim pronto para receber o primer também, que vai receber o primer hoje junto com aquela tampa traseira. Aqui nessa parte do painel frontal superior aqui também já fizemos a correção que precisava para receber o primer. E daqui a pouquinho a gente vai ter que começar a fazer o trabalho da parte interna da cabine, porque até então a gente não mexeu em nada lá dentro. Então a gente vai ter que fazer a preparação lá dentro, lixar, tirar defeito, enfim, fazer tudo que é necessário para pintar. E aí depois a gente volta e mostra para vocês como tá ficando tudo isso. Bom, amigos, esse aí foi o vídeo de hoje. Vocês acompanharam aí com a gente todo o trabalho que foi feito nos últimos 15 dias. Salvo engano da minha parte, o vídeo anterior faz uns 15 dias que eu publiquei. E para vocês verem como fluiu bem o trabalho na preparação. Obviamente que a gente está tomando bastante cuidado, com muita atenção nessa parte, porque é a parte primordial para que o acabamento seja muito bem feito e que a gente possa deixar essa caminhonete mais lisa possível, guardando sim toda a questão dos anos do carro, que era um carro de trabalho, que foi um carro exaustivamente utilizado para serviço, não era um carro de passeio, né? Então a gente está tomando muito cuidado com isso e dedicando muita atenção para que isso fique muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e peço aí a gentileza para quem não é inscrito no canal fazer a inscrição, deixar o seu joinha e ativar o sininho de notificações, porque logo logo tem mais vídeo aqui da C10 e também do SP2 que está ali no cantinho ali, ó, que a gente também não deixou de trabalhar nele. Logo logo tem novidades também do SP2 aqui no canal.
Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E o meu muito obrigado.